Fala galera, bem-vindo à nossa segunda aula. Essa é a parte 2, o nosso segundo módulo da demanda para o seu treino de força, os aspectos energéticos que favorecem a sua força e hipertrofia muscular. Nós vamos começar agora o nosso módulo 2, a fisiologia neuromuscular. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam que vocês não conseguem contrair o peitoral superior sem contrair também o peitoral medial e o inferior? Você praticamente não consegue contrair somente uma parte do seu bíceps. Quando você aciona, você faz a contração muscular de alguma musculatura, você provavelmente contrai ele por inteiro e não somente uma parte. Um exemplo, no quadríceps, quando você contrai o quadríceps, você não consegue contrair somente o vasto lateral, sem contrair o reto femoral e o vasto medial. Você acaba contraindo as 4 porções do quadríceps. E por que isso? Isso é devido às unidades motoras, que é o que a gente vai falar aqui na nossa aula hoje, das unidades motoras, fibras musculares e como que está ligado esses aspectos energéticos para a contração dessas unidades motoras, dessas fibras musculares, para favorecer o nosso estilo de treino. Então, quando a gente fala em unidade motor, você recebe um impulso energético que sai do axônio e vai correr, até a sinalização das unidades motoras, e essa unidade motora vai acionar as fibras musculares que vão fazer uma contração. Só que o que acontece é que as unidades motoras elas estão ramificadas por toda a parte da musculatura. Aí vai ter a unidade motora que eu vou acabar explicando para vocês nas fibras musculares lentas, as oxidativas, e a ligação nas fibras musculares de contração rápida, as glicolíticas. Só que quando tem um estímulo, um impulso energético para fazer essa contração, para acionar as unidades motoras, elas se ramificam por toda a parte do seu grupo muscular. Então, ele vai pegar todos os tipos de fibras musculares, no caso, vamos supor, uma intensidade baixa, quando é a fibra muscular lenta, ela está distribuída para pegar diversas fibras musculares lentas de toda a parte do seu bíceps. Então, é por isso que quando você faz uma simples contração, ela aciona em todos os lugares que estão ali, aquelas fibras musculares lentas que são necessárias somente para fazer aquela contração de sobrecarga, e o bíceps inteiro praticamente se contrai. Então é por isso que você não consegue contrair apenas uma determinada parte do seu músculo sem contrair ele por inteiro. É lógico que quando você quer favorecer o rompimento de certas fibras musculares, você usar sistemas de treino como repetição parcial, vamos supor, num supino inclinado, e aí você vai favorecer uma repetição parcial descendo somente um pouco, aumentando a intensidade de sobrecarga, colocando mais carga, você vai favorecer os rompimentos e as lesões das fibras musculares mais superior. Só que isso não quer dizer que o inferior não está contraído recebendo estímulo também. Ele está, só numa magnitude e uma intensidade menor. Mas devido a essas unidades motoras, você não consegue contrair somente a parte superior, sem contrair também o medial e o inferior. Ficando clara essa parte, vamos começar agora a nossa segunda aula, o nosso módulo 2, dos aspectos que demandam energia para o nosso treinamento. Então, vamos começar falando da unidade motora. Cada músculo possui um determinado número de unidades motoras, a qual é controlada por diferentes terminações nervosas. E isso demanda, para você impulsionar essa contração, esse estímulo, acionar essas unidades motoras, vão vir a partir dos substratos energéticos que vão controlar vão ser controlados aí por diferentes terminações nervosas. E nós temos um número muito grande das unidades motoras responsável por mandar estímulos para contrair essas fibras musculares. O impulso elétrico se propaga ao longo do axônio, aquilo que eu expliquei antes, e as fibras recebem estímulos e se contraem, gerando força e, consequentemente, o movimento. É aquilo que eu falei na nossa primeira aula, para fazer o movimento da nossa parte óssea, precisa-se de gerar uma energia, precisa de um estímulo vindo desse sistema energético, só que precisa receber uma mensagem
a partir do axônio, que vão acionar as unidades motoras, e as unidades motoras só vão acionar as fibras musculares necessárias e suficientes para realizar aquela demanda de movimento. Ou seja, as unidades motoras não vão acionar muitas fibras musculares ou fibras musculares de alta intensidade se não for necessário, porque tudo que o seu corpo mais quer é poupar energia. Então, as unidades motoras só acionam as fibras musculares necessárias para realizar o movimento. Ou seja, numa caneta aqui, eu posso ficar o dia inteiro fazendo a flexão do cotovelo, ela não vai acionar todas as minhas fibras musculares, porque a sobrecarga aqui é pequena e ela é mínima. Então, para fazer esse movimento, essas unidades motoras só vão acionar as fibras musculares suficientes, poucas e pequenas e fracas, para a realização dessa flexão de cotovelo para levantar uma caneta. E é assim que funciona, e é a partir desses princípios que nós temos que começar a entender para ver como que funciona o nosso treinamento para encaixar a intensidade correta. Então, o aumento da tensão para o recrutamento das unidades motoras, elas vão depender geralmente de duas variáveis, né? A ativação nervosa se dá pelo aumento da tensão. E essa tensão pode ser gerada de duas formas. O aumento da sobrecarga, é aquilo que eu falei da caneta, ela não gera tensão, então não vai recrutar o máximo de unidades motoras. Então, é o aumento da sobrecarga, com cargas elevadas, ou o aumento da frequência dos estímulos, que aí já é o volume de treino, né? Então, essas duas formas é o que geram o aumento do recrutamento dessas unidades motoras que vão levar para você contrair mais fibras musculares. Dados interessantes. Vamos supor você que é treinador ou já passou por isso ou acompanha clientes, geralmente mulheres nesses aspectos, mas homens também passam por isso, tá? Você coloca uma cliente para fazer, vamos supor, no leg press. E aí você coloca ela para fazer o movimento do leg press, e aí ela vai achar que está pesada. Aí você coloca uma carga, geralmente leve, ela praticamente nem está aguentando. Aí você faz a primeira série, depois você coloca a segunda série, pode ser que aumente um pouquinho. Ela realmente não está aguentando, você mantém a carga, e aí ela vai lá e faz 10 repetições quase não aguentando. Você vai para a terceira série, ela faz 10 repetições quase não aguentando. De repente, você vai para a quarta série, ou para a quinta série, e ela faz 15, 20 repetições. Ela não estava aguentando com 10 repetições, e aí, de repente, ela aguentou 15, 20 repetições. Isso daí eu chamo de domínio de contração muscular. É um termo que eu utilizo na minha abordagem com os treinamentos e para explicar para os meus clientes. O que aconteceu aí? Você recrutou mais unidades motoras devido ao aumento desse volume. Foram mais séries, porque ela não estava conseguindo recrutar essas unidades motoras. Então, quando ela foi fazer a primeira série, a segunda série que estava com carga leve para ela, as unidades motoras recrutaram somente as fibras musculares necessárias para realizar aquele movimento. Quando ele estava se desgastando e não era mais capaz de fazer aquele movimento, porque estava se tornando intenso o treino, ela acionou mais unidade motora. E se acionou mais unidade motora, ela recrutou mais fibras musculares. E agora ela recrutou mais fibras musculares, às vezes glicolítica, que são de força. E isso gerou a capacidade de aumentar as repetições, né? Assim ela vai tendo domínio de contração muscular, vai acionando mais fibras musculares para o treinamento, né? Vai chegar uma hora que ela não vai precisar de tanto volume assim para acionar essas fibras musculares, acionar essas unidades motoras para contrair essas fibras musculares. Porque ela já vai ter um domínio de contração muscular. E assim ela vai conseguir deixar o treino mais intenso, porém não tão volumoso. Só que no começo essas pessoas têm essa dificuldade. Por isso chega uma hora que às vezes você tem que aumentar o volume de treino para recrutar mais unidade motora
a fim de tentar futuramente favorecer o treino mais intenso, tá? E outra coisa também, não só no volume, e sim na sobrecarga. O que pode ter acontecido também, um outro exemplo, que eu vou passar aqui para vocês, é que você vai lá e coloca no leg press uma determinada carga, que já está pesada. E você faz os movimentos lá, e de repente você faz 10 ou 12 repetições com muita dificuldade. Dói tudo, quadríceps, dói toda a perna, você sente queimar, você fala que não aguenta mais porque está doendo, está queimando. Eu faço isso muito com os meus clientes. Eu não estou nem aguentando, você vai lá e coloca peso, eles reclamam. Mas o que acontece aí? Eu vou lá e coloco uma intensidade de sobrecarga mais elevada. Antes ele estava fazendo um exemplo, um exercício lá com 200 kg no leg press, com muita dificuldade, 200 kg, aí eu vou lá e subo para 300. Ou, uma carga, eu vou lá e aumento essa sobrecarga que eles não estavam aguentando. E aí, de repente, a perna dói menos. E eles conseguem fazer mais repetições até. Essa dor acaba sendo menor. Porque o que acontece nisso daí? Quando ele estava, aquele mesmo princípio, realizando aquela sobrecarga, certas fibras musculares foram acionadas. Geralmente, tem uma ordem, eu vou explicar detalhadamente mais para frente, para a contração dessas fibras musculares. E ele só recrutou o que foi necessário para fazer aquele movimento. Quando eu aumentei a sobrecarga, ele recrutou mais. Então, se ele recrutou mais, aí funciona da seguinte forma. Imagina um palito. Um palitinho você pega e quebra. Já se eu te der a caixa inteira de fósforo e falar para você quebrar, você não quebra. Por quê? Porque se tornaram mais fortes. Existem mais palitos ali e se tornaram resistentes. Quando você está fazendo aquele movimento com uma carga, e ela, mesmo que esteja pesada, ela vai doer mais. Só que recrutou um X de fibras musculares. Ao aumentar essa sobrecarga, agora mais unidades motoras estão em jogo, mais fibras musculares foram recrutadas, e aí já tem um volume maior. A percepção de dor pode ser menor agora, e você consegue fazer as repetições. Por isso que o treinamento resistido, ele tem como princípio básico o aumento progressivo de sobrecarga, para aumentar a demanda dessas unidades motoras, a fim de recrutar as fibras musculares glicolíticas, que é o sistema energético aí, para favorecer a hipertrofia e a força muscular. Então, nós temos 3 tipos de unidades motoras, e elas são bem semelhantes aos tipos de fibras musculares. Muita gente sabe dos tipos de fibras musculares que nós temos, e não sabem das unidades motoras. Não é ensinado tanto isso para eles, mas são praticamente as mesmas coisas. Então, nós temos o tipo de unidades motoras lentas e oxidativas, que é pequenas, elas são geralmente pequenas, de contração lenta e altamente resistente à fadiga. Mesmo que você sinta queimado, você consegue fazer um longo período de repetições aí, um longo período de trabalho, porque elas são lentas oxidativas, de contração aí como as fibras musculares lentas. Aí nós temos as rápidas oxidativas, que elas já são grandes, de contração rápida resistente à fadiga. Elas são de contração rápidas e resistente a fadigas. Então ela consegue ser forte, um pouco mais forte, elas são mais grandes, só que ela ainda favorece essas contrações de sistema oxidativo que são resistentes à fadiga. E o nosso terceiro tipo de unidade motora são as rápidas glicolíticas, aí já favorece a glicose, o que é mais favorável para você que quer gerar força e hipertrofia muscular com treinamentos anaeróbicos. Elas já são mais grandes, elas são unidades motoras grandes, de contração muito rápida, ela manda sinalização bem rápida mesmo para a contração das fibras musculares, e elas são muito fortes, só que ela tem uma resistência baixa à fadiga. Por isso que o treinamento de alta intensidade, o volume é curto. Você não consegue fazer uma série de exercícios como uma maratona, e nem deveria. Já as unidades motoras oxidativas, lentas e oxidativas, você consegue fazer aí a maratona aí de 3, 4 horas, porque elas estão acionando essas unidades motoras pequenas de contração resistente à fadiga. Os princípios das unidades motoras, é aquilo lá. O recrutamento, são recrutadas respeitando uma ordem,
que vai das unidades motoras menores para as maiores, dependendo da dificuldade do estímulo. Então é aquilo que eu te falei, quando o corpo vai acionar a unidade motora, o nosso corpo ele está programado para economizar energia, ele não quer desgastar em energia. Então, quando ele vai acionar essas unidades motoras que vão contrair as fibras musculares, ele só vai recrutar o que for suficiente para fazer o desgaste, né? Que ele quer poupar, principalmente ele quer poupar as de força, que ele necessita de realmente realizar uma força rápida de repente. Então, ele não vai utilizar o carboidrato, não vai utilizar o glicogênio, ele vai utilizar o processo oxidativo, que é da oxigenação, né, da parte nossa de respiração, e a gordura, né? Então, e para aumentar essa contração de unidades motoras, esses estímulos, você tem que seguir uma ordem, que ele vai da mais fraca até a mais forte. Por isso que é importante fazer, às vezes, as séries submáximas, como aquecimento. Então, quando você vai ver o treinamento de alta intensidade, é realmente uma ou duas séries até a falha, até a fadiga. Mas como antes, o aquecimento é uma fase muito importante, tão importante quanto o treinamento. Porque aí você vai mandando uma série, você faz algumas séries ali submáximas, tá? Não importa se é uma antes da falha, que nem muitos se propagam, 2, 3 antes da falha. Tudo isso daí é submáximo, para aumentar o recrutamento das unidades motoras que vão favorecer depois as falhas para o máximo de tensão, né? Então você precisa dessas séries submáximas para ir mandando os estímulos, recrutando mais unidade motora. E também tem o fator da sobrecarga, que aí você coloca mais carga, você vai acionar mais unidade motora. Não adianta nada fazer musculação com cargas leves. Você coloca uma carga que você aguentaria fazer mais, porque ele não vai acionar todas as suas unidades motoras e não vai contrair todas as suas fibras musculares que favorecem a hipertrofia e a força muscular. Então, as menores e lentas não solicitam as maiores, um fato importante que eu quero explicar aqui, que as menores e lentas não solicitam as maiores, mas as maiores e rápidas solicitam as menores. O que isso quer dizer? Quando você está estimulando no seu treino, você está estimulando fibras musculares lentas e oxidativas, acionando unidades motoras fracas, você não vai solicitar as rápidas e as fortes, porque aquelas lentas ali já estão sendo suficiente para você fazer o exercício. Só vai queimar. Geralmente só vai queimar, só vai doer, você vai sentir, nossa, tá pegando, tá doendo, beleza. Tá virando muita coisa para você ganhar força e hipertrofia muscular, não. Porque você não está usando a natureza correta, o princípio correto, para estimular o máximo do que você conseguiria ganhar força e hipertrofia muscular. Porque elas não solicitam as maiores. Já quando você solicita as grandes e as maiores, você consequentemente recruta e solicita também as fracas e as pequenas. Por que isso daí? Porque você está usando o máximo do seu potencial. E quando você está usando o máximo do seu potencial, você está gastando muita energia. E aí ele está favorecendo tudo que é energia. Então, quando você utiliza isso daí, você fica mais favorável a ganhar força e hipertrofia muscular, porque você vai desgastar o sistema energético glicolítico, e aí o glicolítico, todas as fibras musculares, até as lentas, até as fracas, acumulam glicogênio, e aí ela vai gerar hipertrofia. As fibras musculares tipo 2, 2B, que são mais favoráveis à hipertrofia muscular, elas são maiores e mais fortes, elas vão gerar hipertrofia, dando um volume maior, só que as pequenas, as lentas, também vão gerar hipertrofia, você ganha volume muscular também nelas, tá? E ainda vai ter as intermediárias que eu vou acabar falando. Então, porque você acionou o máximo de tensão, o máximo de fibras musculares, gerando a contração do tipo 2B, que são bem fortes e glicolíticas, e isso demandou recrutar tudo que tinha. As fibras musculares trabalham à base do tudo ou nada. Então, quando você recruta poucas fibras musculares, elas ficam no tudo ou nada ali. Só que quando você recruta mais ainda, com mais unidade motora, mais fibras musculares mais fortes, é tudo ou nada ali mesmo. Aí que é tudo ou nada, ali para elas e para as outras também, do tipo 1 e tipo 2A. E isso é muito importante você estar sempre sabendo para você encaixando da melhor forma o seu treinamento. E aí nós temos também praticamente três
tipos de fibras musculares. Na verdade, são dois, tipo 1 e tipo 2. Só que a 2 recebe algumas variações. Elas se distinguem em 3 grupos. Então, as fibras musculares lentas oxidativas são a tipo 1. Elas são de fraca tensão e resistente à fadiga. Né? Ela só vai queimar. Geralmente, quando você estimula isso daí, separa por queimação, separa por ardência, separa por cansaço mesmo daquelas fibras musculares. Só que não para porque você acionou todos os tipos de fibras musculares, não. Por isso que o maratonista geralmente é fraco e até perde massa muscular, está degradando um monte aí. Já as fibras musculares intermediárias acontece algo muito fantástico e importante de se entender, que são tipo 2A. Elas são de características mistas, apresentadas pelas fibras lentas e rápidas. Então ela tem um pouco dessa oxidativa e ela tem um pouco dessa glicolítica. E aí nós temos os tipos de fibras musculares glicolíticas, que são as 2B, que são de alta tensão e curto período de resistência. Elas que são mais importantes para gerar força e hipertrofia muscular. Se você quer ganhar hipertrofia muscular, você tem que fazer o máximo para favorecer esse tipo de contração, que são das fibras glicolíticas 2B. O resto para cima você não vai gerar tanta hipertrofia como você geraria se você acionasse essas glicolíticas rápidas de alta tensão. Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem que é muito importante sobre as fibras musculares intermediárias. Elas são facilmente estimuladas e melhoradas em uma ou outra direção. O que isso quer dizer? Ela está ali no meio. Dependendo da natureza do seu treinamento, ela vai pender. Se você fizer um treinamento de alta intensidade, favorecendo a contração das fibras musculares 2B altamente glicolíticas, elas começam a se transformar e pender para a fase glicolítica, aumentando o número dessas fibras musculares glicolíticas, elas começam a se transformar na característica dessa 2D. E aí você aumenta e favorece muito mais o ganho de força muscular. Se o seu treino, olha só a importância de como o seu treino está. Se o seu treino é aeróbico, ou você faz treinamento resistido muito longo, que está favorecendo fibras musculares tipo 1, ela começa a se tender para o tipo 1. E começa a transformar em características dessas fibras musculares tipo 1, que não é tão vantajoso para a hipertrofia muscular. É através do treinamento que os processos de regeneração e energia podem ser melhorados por meio do sistema anaeróbico e aeróbico. O que isso quer dizer? Se você vai lá e coloca um treinamento para ativar as fibras musculares 2B de alta intensidade, as fibras do tipo 2A vão começar a pender para aquele lado. E eles ficam mais favoráveis à hipertrofia muscular. Se você faz o treinamento mais anaeróbico, como eu expliquei, vai pender para aquele lado. Vamos supor que você é uma pessoa que fala assim, eu preciso treinar muito volume, eu tenho que fazer vários exercícios para hipertrofiar porque eu tenho uma genética ruim. Bom, se você tem uma genética ruim, você provavelmente é predominantemente de tipo 1, fibras do tipo 1. Que são as lentas, resistentes à fadiga e não tão favoráveis à hipertrofia. Quando você já tem essa genética de ter essa dificuldade de gerar hipertrofia muscular, aí você vai lá e decide fazer um treino muito longo e extenso para favorecer a hipertrofia muscular. Na realidade, você está deixando seu treino menos intenso, favorecendo o tipo 1. E essas fibras musculares intermediárias 2A vai tender para aquele lado. Aí, o que era ruim, você já deixou pior ainda, porque você aumentou mais ainda a quantidade de fibras musculares resistentes à fadiga do tipo 1, que não são tão favoráveis à hipertrofia. Se você tem dificuldade para gerar essa hipertrofia muscular, isso já é algo definido pela sua genética. Realmente, pode ser mais trabalhoso, mais dificultoso, só que você vai ter que treinar de uma forma bem mais intensa e não necessariamente mais longa. Porque você tem que favorecer as suas fibras musculares tipo 2B. Aí, favorecendo essas fibras musculares 2B, você tende, que já são poucas para você, já é mais difícil,
mas você tem que jogar 2A para um 2B de novo. E aí você aumenta esse poder anabólico. E aí você treina esse 2A, recruta todos os tipos de fibras musculares e você consegue gerar um pouco mais de hipertrofia. Então, o seu treino, quanto mais difícil sua genética é para ganhar massa muscular, mais você tem que visar o treinamento intenso, de alta intensidade, baixo volume, para recrutar as fibras musculares e unidade motora correta, com a intenção de gerar hipertrofia. Se você ficar aumentando muito o volume, lembra que eu falei antes? Treinamento anaeróbico vai gerar de 2, 3 ATP. Já o aeróbico, cerca de, quanta demanda de energia você vai gastar aí em ATP, de 32 a 36 ATP. Então, se você tem essa dificuldade, é mais intenso ainda que você tem que treinar. Mas fulano de tal, como os melhores, né, os guerreiros, os olímpias, os caras altamente geneticamente, faz um monte de coisa, um monte de volume e gera hipertrofia. Exato. É o mesmo princípio. Só que o que acontece? Eles já são mais favoráveis em fibras musculares tipo 2, principalmente a tipo 2B. Então eles têm mais ali. Qualquer estímulo que ele mandar já favorece a hipertrofia. Porque o tipo de fibras tipo 1 deles são baixos. O que predomina são a 2A e principalmente a 2B. Qualquer tipo de coisa que eles fizerem vão gerar hipertrofia, porque é o que mais tem para ser acionado ali no corpo deles. E é óbvio que esses caras que são altamente geneticamente voltados à hipertrofia muscular, se eles treinarem dessa forma que eu estou explicando para vocês, em alta intensidade, recrutando somente o máximo mesmo da 2B, usando o máximo do sistema glicolítico, eles vão hipertrofiar mais. Então é por isso que os atletas, geralmente, que fazem alto volume, se eles treinassem numa natureza de treino mais eficaz, eles chegariam aonde chegou de uma forma mais rápida, ou provavelmente, como o Mike Mentzer falava, melhor até do que como eles chegaram treinando de uma natureza de treino errada, que é de alto volume, altas repetições, alto tempo. Entendeu? Então, por isso, eu espero que vocês estejam entendendo aí como que isso daí funciona. Aqui eu coloquei anaeróbico e anaeróbico 2 vezes, mas é aeróbico e anaeróbico, tá ok? Só corrigindo aqui na nossa aula. E na nossa próxima aula eu vou falar das luzes das considerações, a avaliação dessa carga de trabalho para você usar da melhor demanda de energia do seu treino para favorecer o seu objetivo. Ganhar força e hipertrofia muscular. Qual que é o seu objetivo? Ganhar força e hipertrofia muscular ou ganhar emagrecimento? Se você quiser ganhar emagrecimento, lembra, um treinamento mais aeróbico, que vai favorecer os tipos de fibras musculares 1, vão gerar de 32 a 36 ATP, gerando muita energia, que favorece o sistema oxidativo, né? E aí, se você quer ganhar força e hipertrofia muscular, você tem que gerar muita tensão, jogar intensidade para contrair as fibras musculares tipo 2B, e essas 2B vão contrair as fibras musculares 2A em alta intensidade, vai favorecer essa 2A para se transformar em 2B, e também vai fadigar ao máximo a tipo 1, que são as fibras musculares existentes. E na hora delas fazerem a adaptação, nós iremos chegar nesse processo no nosso curso, quando eles fizerem a adaptação e tentar gerar hipertrofia, vai ser hipertrofiado todas as fibras musculares, pelo princípio de treinamento que estava de alta intensidade. Uma coisa que eu quero fazer uma observação só para encerrar a aula também, não fique pensando que só porque você faz aeróbico, você tem que fazer aeróbico para conseguir favorecer o seu treinamento de musculação em alta intensidade. Isso não é tão simples assim, tá? Você pode perceber, os profissionais que acompanham, vamos supor, principalmente aquelas pessoas que gostam de andar de bicicleta, vai perceber isso daí que eu estou falando. Quando você faz uma atividade aeróbica, aquela pessoa é bem resistente na atividade aeróbica, se você jogar ela na musculação, ela não aguenta muito. Só que aí vamos supor, aquelas pessoas que fazem o aeróbico, e aí eles vêm para a sala de musculação e treinam intenso e começam a se adaptar naquele treino, o aeróbico dele melhora. Porque as fibras musculares tipo 1 também vão se adaptar e se tornar mais resistentes. Então eu tenho muito isso daí nos meus clientes,
que fazem o pedal. Quando eles estão lá treinando no pedal, eles chegam para mim, me contratam, nós vamos fazer as aulas, aí eles têm uma dificuldade, eu vou adaptando eles, e eles começam a treinar em alta intensidade na natureza do treino intenso. Lógico que é para favorecer também o pedal deles, mas aí o treino está intenso. Quando eles melhoram na musculação, acionando todas as fibras musculares, que aí vão gerar intensidade, vão gerar adaptação, quando eles vão lá para o pedal, depois, rapaz, eu estou puxando bem no pedal, estou aguentando, estou resistente. Antigamente eu ficava para trás, agora eu estou lá na linha de frente. E o incrível, chega no final eu não estou cansando tanto. Por quê? Porque aí quando ele fizer um treino eficiente, de alta intensidade, recrutou tudo que era possível de unidades motoras, estimulou todos os tipos necessários de fibras musculares e toda a estrutura muscular ganhou adaptação e mais resistência. Por isso que eles se tornaram melhores no pedal. Eu espero estar ajudando vocês aí com essa aula. Agradeço vocês que estão acompanhando aí. E eu espero você na nossa próxima aula, no nosso módulo 3. Obrigado e até mais.